Bom, hoje ao meu lado, a grande satisfação de receber a Lourdinha Camilo. Obrigada. Faz tempo, viu, Lourdinha, que eu queria ter a amiga comigo aqui no Via Estúdio, para falar um pouquinho de vários assuntos. A Lourdinha, que ecleticamente transita em vários eixos da cidade, principalmente na imprensa. Lourdinha, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer para mim fazer esse programa aí, que você sabe que faz tempo que eu sou fã dele, né? Você sempre comentou comigo e para mim é uma honra e uma satisfação muito grande ter sua audiência. Eu acho que você que teve essa ideia inicial, não foi? Bom, entendeu? Na verdade, não foi uma invenção nossa, nós só adaptamos para a nossa realidade. Sim. Trazer pessoas daqui para falar de coisas daqui de Poços de Caldas. E a Lourdinha é uma personalidade importante. Obrigada. A primeira pergunta que eu faço para a Lourdinha é o seguinte: Lourdinha, me fala um pouquinho do Brand News. Como é que surgiu a ideia do Brand News? Então, deixa eu te falar, o Brand News surgiu quando o Odair era professor de uma escola de inglês. Aí tiveram a ideia de fazer um jornalzinho dentro da escola. Sei. Né? O Odair escrevendo. Então, um jornalzinho naquela época nasceu dentro de uma escola de inglês. Dentro de uma escola de inglês. E o Odair, é lógico que seria o editor. Tá, né? nós estamos falando do Odair Camilo, marido da Lourdinha. Então, ele começou a fazer um jornal pequenininho com notícias exclusivamente da escola, de alunos, né? Tinha uma parte que era noticinhas curtinhas e colocavam-se já... Naquela época já tinha um espacinho sobre viagens dos alunos. Foi aonde o Odair teve essa ideia, né? E passaram-se assim 4, 5 meses, a escola fechou. Não tinha naquela época essa procura de inglês, como tem hoje, né? Que é a língua universal. Então naquela época não tinha. Então a escola não teve condições de continuar. Então o Odair ficou com o jornal, sabe? Tá, ele então quer dizer, começou, comprou. vamos dizer assim, que o sucesso do Brand News hoje, ele começou por acaso. É isso? Foi assim, na base de uma escola. O Odair, para não deixar acabar o jornal que ele gostou, ele manteve o editorial do jornal. Aí ele foi procurar o nome, né? Porque não podia continuar com o nome da escola. Aí ele foi procurar um nome. Aí ele era muito amigo do pessoal da Alcoa, na época. Ele foi lá para eles estudarem o nome, porque o Odair tinha intenção de continuar o jornal maior, mas com um nome diferenciado. Ele não queria colocar um nome comum, né? E é um nome realmente diferenciado. Então, eles foram pensaram, chegaram no Brand News, que é últimas notícias, né? Aí, então, o Odair gostou e aí ficou. E o nome pegou. Quantos anos faz isso, Lourdinha? Quantos anos existe o Brand News? Agora, em outubro, vai fazer 43 anos. É uma vida, né? 43 anos. E aonde que a Lourdinha entrou no Brand News? Eu entrei assim para ajudar o Odair, né? Porque foi lá no começo mesmo ou já tinha saído da escola de inglês? Não, ele já tinha saído da escola. Aí a primeira edição que ele fez foi em casa. Eu acho assim, é um jornal muito querido nosso da família, porque as primeiras edições foram feitas em casa. Né? Naquele tempo não tinha uma litogravura, né? A modernidade que tem hoje. Então, o Odair revelava as fotos em casa, ele mesmo tirava. Era fotografia mesmo, né? Fotografia que chama foto. Antigamente era fotografia, né? Ele revelava em casa, vinha da gráfica, a gente fazia lá no Colégio Dom Bosco, entregava-se em casa, a gente que desdobrava o jornal, sabe? Colava. Então, basicamente, era um trabalho bem manual mesmo. Colávamos as etiquetas com cola, né? Juntava toda a família em volta da mesa, sabe, pra gente fazer esse trabalho, né? E assim era um ambiente gostoso, né? Que todo mundo participando. Eu poderia dizer, Lourdinha, que era um trabalho, era um lazer ao mesmo tempo, era isso? A gente diz
que naquela época, para namorar nossas filhas, tinha que trabalhar no Band News. Pré-requisito. Tinha que ajudar a colar né? E foi uma época assim, deu muito assim difícil, né, para jornalista, que nós trabalhamos com letra 7, né? Não tinha. Que é letra 7? Tá vendo? Você nem sabe o que é. Eu sei. As matérias, quando eram letras assim, a gente tinha que comprar nas livrarias. Ah, tá. Que a gente estava fazendo tipo assim um título, e com letra 7 a gente comprava os bloquinhos. Sim. Sabe, com todas as letras, né? Agora eu já sei na o que tipografia, sabe, né? Agora eu já tô sabendo então, o que é. Só que de repente a gente estava fazendo uma manchete, faltava uma letra. Tinha que ir comprar na livraria, inteira. Comprava a cartela inteira. Que não vendia avulso. Para pegar aquela letra, né? E colava com, né? Depois aí passamos para lá pro Jornal da Mantiqueira, que ele ajudava a gente, né? Fazia... Então quer dizer que o Brand News já esteve rodando lá nas gráficas do Jornal da Mantiqueira? Não, também? Não rodou lá. A gente ia lá só para ver o que era, o que estava acontecendo de mais moderno que o nosso, né? Mas o Brand News, ele tem hoje, depois de 49 anos, 43. é isso? 43 anos, perdão. Depois de 43 anos, ele tem uma especificação totalmente diferente. Eu entendo que o Brand News é um jornal singular, diferente. Por dois motivos. Primeiro, pelos assuntos que são tratados no Brand News, que são diferentes. Não são aqueles assuntos do dia a dia, maçantes, tá? É um jornal que tem... Polícia, criminalidade é uma coisa que tem que ter em uma cidade, mas nós optamos por não colocar. Sim, né? Deliberadamente. Nem a linha jornalística né? dele é outra. A política a gente dá uns toquezinhos. Uma pincelada, né? basicamente para não passar sem informar o leitor. Passar sem informar. Mas assim, entrar direto em política a gente nunca gostou. Sim. Né? A segunda coisa que me chama a atenção no Brand News, aliás, eu vou acrescentar mais uma, se me permite. A segunda coisa que me chama a atenção no Brand News é a qualidade da impressão e finalização gráfica do Brand News. É surpreendente a qualidade. E vou falar uma coisa que você não sabe, Lourdinha. Você deve saber, mas eu nunca te contei. Às vezes eu viajando por aí, aqui no sul de Minas, em algumas cidades, até em Belo Horizonte, eu sempre vejo o Brand News na recepção dos hotéis. E isso me deixa muito orgulhoso saber. Esse hotel, ou melhor, esse hotel tem um jornal que é lá de Poços de Caldas e as pessoas têm acesso. E a terceira coisa que me surpreende, que deixa o Brand News um pouco diferenciado, é o caderno de turismo dele, que é muito forte e que é muito preciso e muito prestigiado. Vocês querem ver o exemplo? O Daír é muito ciumento do caderno de eu sei, nossa, e não é por menos, não é lógico, ele tem todo o direito de ser, porque afinal de contas é uma história. Se juntar todos os cadernos de turismo do Brand News, nós vamos ter um livro de turismo completo. Quer ver, gente? Vou fazer uma prova aqui com a Lourdinha. Lourdinha, quantos países você conhece? 59. São 59 países, quantos continentes? Quase todos, né? 5 continentes. Então, quer dizer, o Brand News não é só... A gente já fez 250 viagens internacionais. Você anota tudo? Você anota tudo? Anoto tudo. Que bacana. Bom, estou aqui passeando com a Lourdinha Camilo, para ela contar um pouquinho da história do Brand News. Logicamente que eu ainda vou entrar na história da Lourdinha, do Odair, pessoas que eu adoro. Obrigada. Num dia até chuvoso, né, Lu? Então, tá gostoso andar pelo centro de Poços de Caldas? Então, né? Eu acho tão bacana a cidade com esse clima, com esse clima londrino. Então, né? Todos esses países visitados, todos esses continentes, quer dizer, não é qualquer jornal que é convidado para esse tipo de discussão, não é mesmo, gente? E a gente tem essa cultura de não fazer essas viagens para acrescentar nomes. É um trabalho, né? A gente vê essas viagens como uma possibilidade de passar isso para as pessoas. E vocês passam muito bem. A gente vê cada viagem com essa possibilidade.
porque tem muita gente que viaja, mas assim, conheço N países, conheço. Mas eu falei na minha última crônica, você conheceu, tipo assim, Londres, você entrou no mercado, você foi numa papelaria. Você andou a pé pelas ruas? Você entrou numa papelaria. Não é verdade? Você comeu uma comida típica Conversou de lá, com as pessoas de lá? Então, quer dizer, isso daí eu acho viajar, sabe? Isso aí, por isso que eu gosto de voltar em lugares que eu já fui, para adentrar mais o lugar, sabe? Sim. Assim, para tomar mais conhecimento de cada lugar que eu gosto, né? Lógico, tem lugares assim que eu falo assim que a gente não passa pelas cidades, é as cidades que passam pela gente, né? É uma observação interessante. Lourdinha, mas então, o Caderno de Turismo Brand News, logicamente que é um orgulho, talvez seja o carro-chefe hoje do jornal Brand News. Lógico que em volta, emoldurado, você tem os outros assuntos que são pertinentes à nossa comunidade, mas mesmo porque o jornal está em Poços de Caldas, um jornal de Poços de Caldas para o mundo. Então, de forma geral, lógico, falar sobre os assuntos de Poços de Caldas, mas o carro-chefe passa a ser, se eu estou enganado, é o Caderno de Turismo. É o Caderno de Turismo. Então, é aí que eu gostaria de dizer, porque ele ficou especialista em turismo e nos leva a passear também. E muita gente que eu conheço me diz que foi em tal lugar porque viu a matéria. Leva o jornal como um diário de bordo. Para ter uma informação. Esses dias eu encontrei com o Dr. João Arruda. Ele veio, atravessou a rua e eu achei uma simpatia ele falar isso. Lourdinha, nós estivemos na Eslovênia agora e eu levei o teu caderno para ir exatamente nos lugares que você foi. Como se fosse um livrinho de bolso mesmo. Para então consultar. Isso aí funciona assim, não é tão perfeito como seria uma agenda de uma cidade e tudo. Mas a gente coloca, lugares que a gente foi, sabe? Que a gente pode recomendar. Assim, viveu a experiência, muito né? Muito bem, sabe? Então, por isso que o que eu escrevo e o que o Odair escreve são muito diferentes, sabe? As matérias, sabe? Ninguém fala que nós estivemos na mesma cidade. A visão é diferente. O olhar é diferente. Sabe? Mas então, o objetivo é o único. O Odair vai mais pela história, o Odair dá mais cultura na crônica que ele faz, né? Eu posso colocar uma pitada no seu... Pode. Cada um se complementa, vamos dizer assim. Você vê com o seu olhar, o daí coloca o olhar dele. E o jornal se complementa com relação à matéria completa. É isso? Eu queria falar disso, eu faço uma coisa que eu não me considero escritora, né? Nem tenho pretensão literária. E cada vez que eu escrevi uma crônica, a minha filha adora a Cláudia. Aí ela foi guardando, sabe? E ela falou, mãe, a senhora escreve de uma maneira que a gente vê a cidade, sabe? A gente vê a senhora andando, circulando, né? E o Odair já é mais catedrático. Ele é mais fechado nos fatos históricos, geográficos, né? Ele vai com a matéria já muito bem formada, né? Sabe que as pessoas podem realmente acreditar, né? Isso então, é legal. As nossas crônicas são muito diferenciadas, mas né? Uma complementa a outra, conforme eu disse. Mesmo porque então, também a mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. Isso é muito importante. É muito bom, né? Porque uma fica mais leve e a outra fica mais histórica, né? Então vamos dizer assim, Lourdinha, que também continua sendo um trabalho, mas que também é um hobby, né? Tanto que quer dizer, as nossas crônicas, elas demoraram muito, porque a gente nunca teve pretensão de escrever um livro, né? Agora, estou te contando em primeira mão que em outubro vai sair nossos 2 livros. Que ótimo, parabéns, sabe? Eu estou ansioso para ver. Eu acabei de falar aqui sem saber, foi uma surpresa para mim, você está me contando. Acabei de falar que dá para colecionar e fazer um livro. E minhas amigas todas me pedem, Lourdinha, faz um livro, você escreve de uma maneira tão legal. Então,
chega a ser divertida. A maioria das pessoas que viajam escrevem livros. A maioria das pessoas que viajam querem dividir, conforme a Lourdinha falou, as suas experiências com as outras pessoas. Pois é. É um doar-se, né? Conforme a Lourdinha falou, ela não viaja por ela viaja por todos. E trazer para todos nós essas experiências. E é engraçado que eu escrevo a hora que eu chego no hotel, sabe? É durante a viagem. Durante a viagem. Você vai montando, né? Eu vou escrevendo o que eu vi aquele dia. Mesmo porque sabe? também você acabou de viver aquela experiência. Né? Eu vou escrevendo o que eu vi aquele dia, o que eu visitei, o que eu achei bom, o que eu gostei, sabe? E aí eu trago. Então eu tenho muitos cadernos escritos, né? E a Cláudia, então, ela sempre batalhou para eu escrever um livro. Ela falou, mãe, escreve. Até o livro não é só de crônica. Eu gosto muito de escrever, assim, algum tópicozinho, assim, curtinho, sabe? Assim, uma coisa assim... Sobre? As cidades. Tá. Tem uma lá, então, que é muito interessante, que eu falei assim, que eu sempre tive paixão por... a cidade de Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Nós estávamos andando de trem, né? Tem as cartinhas de Julieta lá? E o Daíra adora trem, né? Nós estávamos indo para Veneza de trem e o trem de repente parou em Murano. Aí, não em Murano, eu falei Verona. Aí eu fiquei assim, em estado de choque, porque eu achei que eu estava indo para Verona, que era um presente do Daí para mim, uma surpresa. Nisso o trem saiu. Entendo. Sabe? O trem foi embora para Veneza. Aí é uma história curtinha. Aí eu falo assim, bem, eu ainda tenho mais 40 anos de jornalismo para encontrar esse motorneiro que vai me levar para Veneza. Tá certo. Para Verona, né? Então Legal. eu gosto dessas historinhas curtinhas, sabe? Que deixa aquele ar de mistério, não é? Para descansar de uma crônica, tá né? Certo. Aí você está lendo uma crônica, de repente você viu um tópico que quebra um pouquinho, né? a rotina. Mas eu Então, falei que eu ia falar com a Lourdinha sobre várias coisas, inclusive falar sobre isso. A Lourdinha é casada com o Daí e tem quantos filhos, Lourdinha? 4 filhos. Fala o nome de todos eles para que eles se sintam homenageados também. Não vai ficar tudo ciumento. Né? Tem a Kátia, aqui é a mais velha, né? A Cláudia, que trabalha com você. É minha chefe atualmente. É sua chefe, né? E tem o Flávio, né? E o Marcelo, os dois rapazes, né? Tá. Aí a Kátia tem 3 filhos, que o Gabriel... Ela mora em Pouso Alegre. Solteiro. O Rodrigo casou, foi morar nos Estados Unidos. A Júlia mora em Lavras. Estuda eu acho lá, né? que ela já está indo para trabalhar na Disney. Sabe? Legal. Ela é muito dinâmica, muito inteligente. E o Flávio e o Marcelo têm as 2 lojas da borracha, né? Aí eles têm também os filhos deles. É outro ramo de atividade. E tem 8 netos. Que começou né? com o Daí, inclusive, esse ramo de atividade. O Daí começou com a loja que meu irmão tinha comprado. Mas meu irmão lá que morava no Rio não entendia nada de borracha. Que era isso aqui. Então ele foi vender a loja. O Daí, para ajudá-lo, né? O Daí comprou a loja dele, né? Para não fechar com ele com prejuízo, né? Então o Daí comprou. Quanta história, hein, Lourdinha? Então foi indo, né? Assim, ele trabalha na loja, o Daí sempre estudou muito, foi professor do Dom Bosco, professor da faculdade, fez 3 idiomas, sabe, 3 idiomas. Então isso aí facilita muito as nossas viagens, né? Claro. Então, aí, e depois assim, ele pegou muito gosto pela... escrever livros, né? Ele pegou muito. Eu já li os livros do Daí. Inclusive então, eu lembro talvez dos primeiros livros do Daí. Ele fala dessa praça, dos domingos de tarde, né? Eu lembro direitinho. Ele gosta muito na Praça Pedro Sanches. Ele gosta muito de escrever, né? E aí, no começo, ele falava assim para mim, escreve aí alguma coisa para encher uma página, né? Colaborar. E eu nunca tinha pensado eu em escrever alguma coisa, né? Apesar que eu sempre fui meia eclética, sabe? Eu sempre gostei muito de
de cultura, de tudo, de né? teatro, sabe? De participar de eventos sociais, eventos filantrópicos, né? Sempre gostei muito disso daí, né? De participar de tudo que me trouxesse alegria e cultura. Que Eu acho que a gente doar não pode, né? eu acho que a gente não pode viver sem alegria e cultura, né? Pois é, Lourdinha. Então são, peraí, 4 filhos, quantos netos mesmo? 8, eu perdi as contas. 8 netos. 8 netos. O mais velho tem 30 E uma vida anos. inteira, né, para contar. Uma vida bem vivida, assim, em termos de conhecer, de lugares, de ter essas experiências interessantes, né? Então, Lourdinha, eu acho que talvez seja um segredo do sucesso, é amar o que faz. Amar muito o que faz. Né, Lourdinha? Bom, Eu acho que isso daí a gente tem que gostar. Tem que né? gostar. Entendeu? Né? Porque se não fosse assim, eu gostar de viajar, eu não ia conseguir deixar minha família tantas vezes como eu deixei para fazer minhas viagens, né? Tá certo. E até nesse livro eu faço um agradecimento a eles pelas ausências, né, que eu tive que fazer. Para compreensão, né? Mas que ao mesmo tempo que eu estava viajando, eles estavam bem em casa, né, sendo bem assistidos e tudo, né? Então nunca atrapalhei o crescimento deles por conta das viagens. E você né? tem uma família linda, você e o Daí, que oportunamente eu quero andar com o Daí também aqui no Via Estúdio. Lourdinha, nosso tempo é curto, você sabe? Que bom. Cronometrado, passou tão rápido. Foi uma... deixa eu te falar. Sim. Nós estamos entrando na era da internet, né? Um pouquinho atrasada, porque a internet já manda no mundo, mas nós estamos com um site, sabe? Você quer dar o endereço do site? Eu não sei. brandnews.com.br. Então, quem quiser acessar, vá lá, né? O Daí já está fazendo, já a parte do turismo dele já sai completa, né? No site. Ele manda praticamente para o mundo todo, né? Mesmo porque o jornal não é vendido, ele é distribuído. E logo a gente vai estar colocando o jornal inteiro no site. Perfeitamente. Devidamente não comprometendo as pessoas que saem da minha coluna social. Tá certo. Sabe? Então a gente vai ter... Lourdinha, mas isso que é interessante, andar, logicamente, pensando também na modernidade, né? E na atualidade. Te desejo sucesso a você, Daí. Agradeço imensamente você disponibilizar seu tempo. Peguei a Lourdinha lá na redação do Brand News, vou devolvê-la lá. E quero dizer, Lourdinha, muito obrigado por essa entrevista. E a gente se encontra no próximo Via Estúdio.